Oi gente, aqui é Paula Pires e nesse vídeo eu vou dar dicas para cada signo se livrar do seu lado mais sombrio. Primeiro é importante eu colocar um adendo super importante. Se você não se identificar com o seu signo, se eu falar de uma questão que seria bacana de ser transformada em virgem e você que é de virgem falar, nossa, mas eu não sou assim, isso não é uma coisa que eu preciso melhorar em mim, é interessante você analisar o seu mapa astral. Muitas vezes uma pessoa pode ter o sol em virgem, que quando você fala que você é de virgem é porque você tem o sol em virgem, ou se você diz que você é de Áries é porque você tem o sol em Áries, mas você pode ter o resto das outras posições posicionadas de uma forma mais intensa em outro signo. Então você pode ter o sol em virgem, mas você pode ter a lua em Libra, o Vênus em Libra, o Mercúrio em Libra, você vai ficar muito mais libriana do que virginiana. Então, se você não se identificar, como dizem, né, procure saber. E procure saber, né, como disse o Gilberto Gil, procure saber olhando o seu mapa astral, porque no mapa astral você consegue ver todos os posicionamentos planetários e ver se tem algum signo que está pitando aí, que está falando mais alto do que o seu signo solar, que é o que a maior parte das pessoas conhecem, mas que é só uma pequena parte da nossa personalidade e da nossa alma. Então vamos lá. Falar do primeiro signo, Áries. Áries tem uma energia muito intensa em relação a se colocar, ele tem uma vontade muito forte, né? O primeiro signo é o bebê do zodíaco, então ele tem aquele ego muito colocado, ele normalmente sabe muito o que quer, com raras exceções, temos sempre que olhar o mapa, mas no geral é um signo que tem a vontade dele muito forte e às vezes nisso ele acaba passando um pouco a vontade do outro. Então às vezes o outro tem uma posição e o ariano não consegue mudar a posição dele e tentar entender o lado do outro. E nisso ele pode ficar às vezes muito duro, né? Ele pode colocar as coisas de uma forma um pouco dura. É um dos signos que é sincerocida, né, gente? Que às vezes fala coisas que são verdades, mas de uma forma que não era a forma certa, nem a hora certa, e nem a pessoa estava preparada para ouvir aquilo, né? Sempre quando a gente for falar uma coisa é importante ver essas 6 regras básicas. Se a pessoa está preparada, se aquilo realmente é algo correto de ser dito, né? Se aquilo não vai magoar a outra pessoa, porque senão você pode acabar gerando problemas, né, com a sua comunicação. Então, o ariano, ele deve tomar muito cuidado com as questões que ele fala, com aquilo que ele profere, principalmente quando ele está emocionalmente meio tenso, está impulsivo ou está dominado pelo sentimento de raiva, né? Ele não é um signo de guardar muita mágoa, mas ele sente aquela raiva na hora, né? Quando ele sente a raiva, aquela raiva é muito impulsiva. Muitas vezes é uma raiva que vai passar, depois ele vai falar, nossa, tipo, peguei pesado. E não é um signo que guarda. Normalmente essa raiva passa e passou, foi. E, ao contrário de alguns outros signos que sentem a raiva, e essa raiva pode ficar anos aí para ir embora. O ariano, ele sente, passa, não fica chafurdando naquele sentimento muito tempo, mas quando ele está dominado por aquele sentimento, ele deve pensar. É um signo que eu aconselho muito a meditação, tá? Para acalmar, né? É um signo que normalmente tem uma energia muito forte, né? Ele é um signo de fogo, é o primeiro signo de fogo, então a meditação ela é bem aconselhada para esse signo, tá? Para quem quiser saber como meditar, tem um vídeo aqui onde eu falo sobre isso. Vamos então para o segundo signo do zodíaco, casa 2, signo de Touro. Bom, o signo de Touro, a principal dica que eu tenho para passar é que ele aprenda a trabalhar com a flexibilidade na sua vida, ter mais jogo de cintura. Muitas vezes os taurinos, uma mudança vem, uma coisa ele tem que transformar na vida dele, interiormente ou fisicamente, e ele não transforma. Então aquilo teria que ser de uma forma diferente, ele teria que ter uma mudança de postura, ele teria que terminar às vezes um relacionamento, ele teria que procurar um novo emprego porque ele não está satisfeito naquilo, mas às vezes o taurino tem a tendência a se acomodar. Então o que ele fica fazendo? O taurino é a taurina, né, gente? Ele tem aquela tendência a tipo ficar reclamando daquela situação, então a situação não tá boa, ele vai reclamar daquilo, dizer, isso aqui não tá bom, porque nananana, mas não muda. Né? Então a energia de Touro ela é uma energia muito aterrada, né? É a primeira terra, né? O primeiro signo do elemento terra, é a terra fixa. Então essa terra fixa ela precisa aprender a se movimentar também, senão ela fica uma coisa muito sólida. Então essa é uma característica de Touro que é muito importante ser trabalhada. Outra questão é a teimosia, né? Os taurinos eles são muito teimosos, então quando um taurino ele acredita que uma coisa tem que ser daquele jeito, dificilmente você vai conseguir mudar a opinião. Você ficar falando, olha, veja bem,
bem, não, eu acho que você deveria fazer de uma outra forma, por que você não abre um pouco a sua visão e vai procurar uma coisa em outra área? Então ele vai falar assim, ah não, mas eu já sei, esse aí não dá, não, meu negócio é isso aqui mesmo, isso aqui que eu sei fazer. Então o touro ele precisa abrir um pouco a visão dele, né? Às vezes estudou uma coisa, ok, domina aquilo, mas quem sabe estudar uma outra coisa que pode complementar aquilo que você já está fazendo. Ou modernizar, né? De repente você tem uma pegada dentro de uma área, mas aquela área já tem coisas novas que você não aprendeu e que você poderia ampliar dentro daquilo. Então a dica para o taurino é trabalhar a questão aí da flexibilidade, trazer o novo e também a questão da possessividade é algo a ser observado. Então cuidado com ser muito possessivo com minhas coisas, com as pessoas, porque tudo que você prende, te prende também. Se você prende numa coisa, pensa, se eu ficar segurando aqui uma coisa, eu estou segurando a coisa, mas eu também estou preso no que eu estou segurando, né? Porque eu estou segurando, então eu exerço uma força para prender algo e para possuir algo. Então cuidado. E isso eu estou dizendo não só para taurinos com sol em touro. Então, por exemplo, se você não é taurino, mas eu estou falando essas questões e você vê que você também tem essas questões, pode ser que você tenha outras questões no mapa em touro, né? Por exemplo, eu sou virginiana, só que eu tenho a lua em touro e ascendente em touro, ou seja, essas questões elas podem servir para mim também, porque eu tenho um pouco de touro, né? Então, todo mundo, existem pessoas que têm muito marcadamente um signo, tem pessoas que têm marcadamente 2 ou 3 signos e tem pessoas que são muito misturadas. Cada caso é um caso e fazendo o mapa você consegue ver isso melhor. Vamos então agora para o terceiro signo, Gêmeos. Bom, Gêmeos tem uma energia aí que ele é um signo muito rápido, né? É um signo que pensa muito rápido, as ideias vêm muito rápido, então é um signo que não para, a mente é uma mente de uma certa maneira instável, às vezes ele acorda decidido que quer fazer uma coisa, daqui 2 dias ele já, ai não, pensando bem, não é isso que eu quero, não gostei, vendo por outro lado, ele vai abrindo muita janela, então ele olha aqui por um canto, daqui a pouco olha por outro canto, ai não, vendo por outro ângulo, acho que não, e vai mudando. Então o geminiano tem que tomar muito cuidado com a instabilidade, porque senão pode ficar realmente uma pessoa que vai mudando a cada momento. Então uma hora é uma coisa, daqui a pouco é outra coisa e aí acaba não tendo determinação, acaba não tendo foco naquilo que é realmente importante. Aquela pessoa que sabe de tudo um pouco, mas não conseguiu se aprofundar muito e ser bom definitivamente de uma forma profunda em alguma coisa. Não estou falando para todos os geminianos, é uma tendência de pessoas que são tipicamente geminianas, tá? Então é sempre bom ver o adendo em relação ao mapa astral. Vamos então para o quarto signo do zodíaco, Câncer. Câncer é um signo que ele tem uma tendência a ser muito emocional, então é um signo que eu recomendo muito terapia floral. Tá? Inclusive é o signo que eu mais tenho em consultório, eu sou terapeuta floral, e é o signo que eu mais tenho em consultório, o signo que eu mais vejo bons resultados dentro do meu consultório, porque são pessoas que realmente respondem muito bem a terapias alternativas, aos florais ou terapias complementares, como cada um quiser chamar, e essas pessoas elas têm aí uma sensibilidade, tudo que elas têm de sensibilidade para o negativo, porque são verdadeiras antenas, né, também tem para o positivo, no caso os florais que são pura energia. Então os florais são muito indicados para as pessoas de câncer, são muito indicados. Eu acho que existe uma questão forte aí de câncer, de trabalhar o equilíbrio das emoções, a serenidade das emoções. Os cancerianos, eles precisam parar e aquietar o coração deles, porque é um coraçãozinho muito, sabe, um coraçãozinho que sente demais. Então o coração precisa entrar num compasso, às vezes um pouco mais calmo, tá? Ele precisa ficar um pouco mais apaziguado, mais acalentado. Nesse sentido, meditação e oração também podem ser positivos. E a dica também que é importante ser dita aqui é se melindrar menos. Tá? Os cancerianos têm uma tendência a se melindrar. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, pequenas coisinhas que de repente para outro signo aquilo não teria tanta importância, para o canceriano ele já vai falar, nossa, não, mas fez isso para mim, aí fica com aquela mágoa, e às vezes fica remoendo uma mágoa, uma coisa que foi dita 3 anos atrás, uma coisa que aconteceu, e isso não só em relação ao outro, tá? Às vezes ele tem uma dificuldade de perdoar o outro, mas também para se perdoar também, às vezes ele tem uma culpa porque ele não conseguiu fazer uma coisa, ele se sente um frustrado,
frustrado por algum motivo e aí fica ali carregando aquela culpa. Então, para os cancerianos que têm essa dificuldade de perdoar e de se perdoar também, eu tenho um vídeo aqui que eu sugiro que é o Dicas para Perdoar e pode ser bem útil para os cancerianos. Agora vamos então para o quinto signo do zodíaco, casa 5, signo de Leão. Bom, os leoninos, a grande dificuldade para mim, ela é bem nítida, isso eu não estou dizendo por livros de astrologia, nem por escolas de astrologia pelas quais eu passei, mas pela prática em consultório. Para mim, a astrologia o que conta sempre mais é a prática. Então, hoje em dia, sei lá, eu devo ter 4.000 mapas, 5.000 mapas que eu já fiz e eu aprendi muito mais com esses 4.000 mapas feitos do que com qualquer livro de astrologia, porque o dia a dia em consultório, você interpretar o mapa astral mesmo, ou seja, você vê aquilo, a pessoa na sua frente, você ter que usar a intuição, o poder de síntese para interpretar aquilo é o que realmente faz você sentir a astrologia na veia, né? Sentir ela correndo no seu sangue. Então, o que acontece? O leonino, a questão principal é não saber o que transformar em si. Muitas vezes eu em consultório pergunto para um leonino ou para uma leonina, né, o que você mais quer transformar em você? E o leonino fica assim, nossa, não sei, ai, eu não sei o que eu poderia melhorar em mim. E aí eu, como virginiana, né, que já sou crítica e tal, crítica e autocrítica, já começo a pensar, nossa, mas como assim não tem nada para se melhorar? Isso acontece muito em consultório com o leonino, tá? É o signo que mais acontece, às vezes com touro também, mas o campeão é leão, né? Não digo todos os leoninos, tem leoninos que têm muita autoconsciência, que querem se melhorar bastante e que têm noção dos defeitos, mas grande parte não tem. E aí é um grande problema, né? Porque se você não enxerga a sua sombra, como você vai transformar a sua sombra? Se você não vê aquilo que você pode melhorar em você, se você está vendo só defeito no outro, porque fulano é assim, porque ciclano é aquilo, e você não vê em você qual é a sua grande sombra e o que você tem que melhorar, você não vai poder jogar sua energia de luz, de amor em cima daquela sombra, porque você não está nem vendo. Então a grande questão do leonino, e a principal dica que eu dou é, veja qual é a sua sombra, leonino ou leonina. O que você tem em você que você quer melhorar? Você está fazendo alguma coisa para melhorar essa sombra ou essas sombras? Né? Olhe para dentro e faça o seu trabalho interior. Bom, vamos agora para a Virgem. Virgem é um signo que, como eu já disse, né, em alguns outros vídeos, é muito crítico, muito perfeccionista. E isso pode se tornar um problema, né? Por um lado é bom você querer fazer tudo da melhor maneira possível, esperar o melhor da vida, do mundo, das pessoas, mas, por outro lado, isso é muito complicado, porque você não é perfeito, as pessoas não são perfeitas, o mundo não é perfeito, existem questões aí a serem trabalhadas, você vai ver dor, você vai ver fome, você vai ver guerras, você vai ver violência, coisas que vão incomodar tremendamente o virginiano, porque ele busca um mundo ideal, onde as pessoas se tratem bem, que todas queiram fazer os seus serviços da melhor maneira possível, é até um pouco utópico, né, o mundo que o virginiano esperaria viver e até o nível de perfeição que ele espera dele e dos outros, né. Então, nesse sentido, o virginiano tem que relaxar um pouco. Realmente, né, o ótimo é inimigo do bom. Então, às vezes, o bom já tá bom. Não precisa sempre ser o ótimo, sempre ser o perfeito, porque isso gera um tipo de tensão mental. Muitas vezes as nossas sombras, né, como essa criticidade, né, essa coisa do virginiano não relaxar por conta da busca da perfeição, vem da nossa luz. Então é uma luz buscar a perfeição. É uma luz buscar se melhorar, é uma luz querer enxergar a sua própria sombra, enxergar o que pode ser melhorado no mundo, em você, em tudo. Mas se isso fica uma coisa excessiva, vira sombra. E eu diria isso para quase todos os outros signos, né? O caso de Leão, por exemplo, Leão tem uma autoestima ótima, isso é maravilhoso, né? É bom ter o Sol em Leão, é um bom signo. Mas se você exagera isso, se você só se acha ótimo o tempo inteiro, e aí você não vai ver sua sombra, né? Por isso que Virgem e Leão são opostos psicológicos, né? Enquanto Virgem enxerga bem a sombra, demais às vezes o leão às vezes não consegue enxergar e precisa enxergar também. Então tudo que existe o exagero é complicado, tanto o exagero de autoestima quanto o exagero na busca da perfeição. Agora vamos então para o próximo signo do zodíaco, que é Libra, né? O sétimo signo, casa 7.
Os librianos, eles têm uma característica aí muito bonita, né, que é o apaziguamento, o lado político dentro das relações conturbadas, né, então o libriano ele gosta da harmonia, ele gosta do esteticamente belo, costuma ter muito bom gosto, talento para as artes, né. Só que muitas vezes isso se torna uma coisa um pouco forçada demais, ou seja, algo que às vezes ele teria que confrontar algumas situações, né? Ter uma postura um pouco mais dinâmica, uma postura um pouco mais decisiva, mas ele fica sempre naquele meio termo, tá? Então isso diz respeito a dizer mais sim, a dizer mais não, a colocar mais, saber mais o que quer, ter uma postura mais decidida. Né? Não é algo estanque, não são todos os librianos que são assim, dependendo dos posicionamentos do mapa, pode acontecer de um libriano, por exemplo, ter um monte de coisa em virgem, ele não vai ser tão indeciso, né? e tão oscilante em relação a realmente colocar a sua posição. Mas o libriano deveria desenvolver, assim como eu disse de Áries, né, que Áries deveria desenvolver mais o seu lado libriano, né, o libriano também deveria desenvolver mais o seu lado ariano, ou seja, muitas vezes se colocar mais, ter uma postura mais decidida, colocar a sua opinião quando ela for pedida, né, quando ela for necessária. Muitas vezes a gente tem que se colocar, né, e nessa hora às vezes o Libra não sabe muito como, não quer gerar conflito e fica ali querendo fazer a balança em hora que não é para fazer a balança, realmente teria que se posicionar para um lado ou para o outro, tá? Vamos então para o 8º signo do zodíaco. O 8º signo do zodíaco é Escorpião. A dica para Escorpião é não ser tão extremista, tá? O Escorpião ele é muito 880, a gente sabe disso. Então, ou ele tá muito, ai, detesto você, ou ele, ai, você é uma querida. Então, ele tem uma coisa que oscila, né, muitas vezes de uma forma dispare demais. E essa disparidade, né, esse abismo, né, entre ai, fulano é bom, fulano é mal, às vezes acaba atrapalhando o escorpiano. Ele tem que aprender a ter o que o libriano tem, né, a desenvolver o meio termo também, né, a não ficar tão o escorpiano às vezes se posiciona demais, então ele quer muito dizer a opinião dele, às vezes até quando não perguntaram, então ninguém te perguntou, o escorpião tá lá falando, não, eu acho que você, olha, eu vim aqui para te dizer que você é isso, que você é aquilo, que você tem que melhorar, e ele fala mesmo, né? Porque o escorpião ele é um signo objetivo e normalmente contundente. Quando o escorpião quer te falar alguma coisa, ele vai falar, né? E às vezes até de uma forma bem assim, que você vai sentir o impacto até energético daquilo. É diferente de Áries, que vai ser super sincero e franco e às vezes duro. O escorpião não, ele vai falar aquilo com propriedade, né? Você vai sentir e falar, uau! Né? Então o escorpiano tem que tomar às vezes um pouco de cuidado com isso também, né? Com a forma como ele vai colocar isso dentro das relações, né? Tem, é lógico, a gente sabe a questão dos ciúmes, isso depende do mapa, mas às vezes pode ser um pouco ciumento, um pouco apegado demais dentro das relações, ficar muito obsessivo dentro de alguma coisa, e isso também é algo que deve ser analisado e que o escorpiano deve tomar cuidado. Vamos então para Sagitário. Sagitário é um signo que ele está aí na casa 9, né, e ele tem relação com a busca do espiritual, da religiosidade, os estudos mais profundos, né, quando você começa a estudar coisas num nível não só superficial, mas você querer entender realmente alguma coisa. E o sagitariano tem um entusiasmo muito bonito, só que muitas vezes esse entusiasmo ele é muito oscilante, o sagitariano às vezes fica um pouco disperso, então ele quer muito uma coisa numa hora, daqui a pouco ele já quer muito uma outra coisa naquela hora, e nesse sentido acaba perdendo um pouco o foco, né? Outra coisa que ele tem que tomar muito cuidado é às vezes com a patada, né? Então, às vezes ele é sincero achando que assim, ele realmente tinha que falar aquilo, mas ele fala aquilo na hora errada, para a pessoa errada, e depois ele mesmo fala, nossa, mas por que eu falei aquilo? Gente, não era para ter falado aquilo, tipo, nossa, como eu falo demais, né? Porque eles têm o dom de fazer isso. Muitas vezes eles vão colocar uma coisa de uma forma que eles nem reparam e quando vem, aquilo não teve um efeito positivo. Tem uma mania muito de falar de si, né? Então o Sagitário às vezes se expõe demais, ele acaba falando demais de si e falando demais de si com um certo ego. Começa a falar de si e eu porque eu não sei o quê, porque eu fiz aquilo, começa a falar os seus feitos, exagera um pouco os seus feitos, né? Se vangloria um pouco, e isso é algo que tem que tomar cuidado, porque senão o sagitariano acaba sendo visto como aquela pessoa que fala demais, que está querendo se exibir, que se acha um pouco, e aí todo mundo vai falar, lá vem o sagitariano querendo os holofotes das atenções. Isso sempre depende
depende, tá, gente, do mapa. De repente, uma pessoa de Sagitário que tenha muitas outras coisas em Escorpião, ela não vai sair agindo dessa maneira, tá? O mapa pode mudar bastante, ou se tiver muitas coisas em Capricórnio também, o que é bem comum, tá? Tendo muitas pessoas que têm o Sol em Sagitário, mas que são verdadeiros capricornianos. Quando você vai ver o mapa, a pessoa fala, nossa, nunca me identifiquei com Sagitário. Por que nunca se identificou com Sagitário? Porque o mapa é praticamente todo em Capricórnio. Então, ou seja, a pessoa vai ter pouquíssimo de Sagitário. Vai ter uma ou outra característica de Sagitário. Vamos então para o 10º signo do zodíaco, Capricórnio. Capricórnio tem uma característica bem importante a ser observada aí, que é a questão da humildade, né? O Capricórnio ele tem uma dureza, né? É um signo que quando a pessoa tem muitas coisas em Capricórnio fica um pouco rígida, as coisas têm que ser muito do jeito que a pessoa acha que é o correto. São pessoas que também às vezes têm uma dificuldade como câncer de perdoar, ficam remoendo coisas. Existe realmente uma falta de flexibilidade aí em relação ao outro. Né? Então o Capricórnio muitas vezes tem aquela intolerância, vai julgar, vai apontar o dedo de uma forma, isso aqui eu não gostei, ou ficar reclamando, né? Então isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque capricorniano típico tem a tendência a reclamar. Então tem um monte de coisas boas acontecendo na vida do capricorniano, ou ele se relaciona com alguém que tem um monte de características positivas e ele começa a ver o negativo, ele começa, mas a pessoa é isso aqui, mas isso aqui não, mas isso aqui não. E aí ele foca naquele negativo e aquilo cresce, tá? E isso pode até fechar ele, deixar ele um pouco frio. Eu vejo muitas pessoas que já se relacionaram amorosamente, afetivamente com Capricórnio, falando um pouco às vezes da vingancinha de Capricórnio, né? Que quando tem uma briguinha ou quando você não faz exatamente o que Capricórnio queria, ele se fecha, fica frio, né? Guarda aquela mágoa, aquela dureza, porque não fizeram o que ele queria. Então, nesse sentido, o Capricórnio tem que ser um pouco mais leve, tem que soltar um pouco a energia do amor, da compaixão. É um signo que precisa sempre estar abrindo esse chakra aqui, né, o chakra cardíaco, fazendo com que esse chakra tenha aí uma abertura realmente maior, que tenha aí uma amplidão maior, para não ficar nessa energia da dureza, até mesmo porque essa dureza acaba gerando muito karma, e a reclamação, seja você reclamar da sua vida ou dos outros, acaba trazendo um peso para a sua aura. Então você que se identificou com isso, se não for de Capricórnio, se for de Sagitário, você pode ser uma pessoa de Sagitário realmente com muita coisa em Capricórnio. Convém, como diz Gilberto Gil, procure saber, convém ver o mapa. Bom, então vamos agora para Aquário, 11º signo do zodíaco. Aquário é um signo que tem uma característica de ser muito inteligente, de ver as coisas à frente, de não gostar da mesmice, de ser um signo que busca ousadia dentro da vida dele. Às vezes isso se torna um pouco negativo porque ele começa a se achar mais inteligente do que o outro e a ficar, tipo assim, exibindo a sua inteligência na forma de manifestar opiniões o tempo inteiro. Então fica aquele signo que quer o tempo inteiro dizer, não, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo. Então é aquela pessoa que o outro está querendo dizer a opinião dele, não consegue nem terminar a opinião dele, porque ele já está querendo, não, porque eu acho que não sei o quê, porque eu também acho que não. Então, às vezes fica um pouco cansativo a pessoa de Aquário ser tão cheia de opiniões e às vezes não ouvir a opinião do outro, porque ela acha sempre que a opinião dela é a mais certa. É um signo do ar fixo, né? Então o ar é a intelectualidade. Quando é uma intelectualidade fixa, né? Então fica assim, eu penso assim, é isso aqui, e às vezes gera atrito com o outro ou quer falar demais da sua opinião. Isso é uma coisa que se tem que tomar cuidado. Eu tenho feito anotações no meu consultório quando alguém fala uma frase que é muito emblemática de um signo, né? Esses dias uma paciente que é amiga, né? Eu tenho alguns pacientes que são amigos e amigos que se tornam pacientes também e vice-versa. Então tem uma paciente que começou como paciente e acabou se tornando amiga e é uma aquariana. E essa minha amiga paciente, ela falou para mim um dia em consulta, né, soltou uma, que ela falou assim, eu tenho nojo de gente burra. Eu falei, gente, essa frase é demais de Aquário. Aí a gente deu risada, ela falou assim, nossa, realmente é bem de Aquário. Então, às vezes, eu tô reunindo a frase de cada signo, tá? Assim, nesse sentido mais, digamos assim, sombrio do signo, porque a gente ri para não chorar, mas é isso mesmo, né? E é bom a gente rir um pouco também da sombra, até para ela não ficar uma coisa tão negativa. Você vê que ela tá aí para ser transformada, ela não é um bicho de 7 cabeças. Se você olha para a sombra, né, tipo, você falar um negócio desse e dar risada, você fala, pô, realmente tô pegando pesado, né?
né, falar um negócio desse. E o aquário tem isso, às vezes é muito do contra também, então alguém falou uma opinião, no fundo ele acha aquela mesma coisa, mas ele vai dizer que ele é diferente. Não, você sabe que comigo eu não vejo assim, porque eu por outro lado, nananã. Então tem que tomar cuidado com isso também, com ser do contra. Vamos então para o último signo do zodíaco, Peixes. Peixes reúne uma capacidade muito grande de amor, de flexibilidade, né? Nós estamos falando da água, que a água é a flexibilidade, tanto é que as pessoas que não têm água no mapa ficam muito inflexíveis, muito rígidas, né? Mas essa flexibilidade às vezes fica muito extrema. Então o Peixes ele vai conforme a maré. Uma coisa acontece aqui, tô indo para aqui. Aí alguém fala, não, mas na verdade é melhor isso aqui. Aí ele, tô indo para lá. Gente, existem exceções, tá? Uma pessoa de peixes, que tem o sol em peixe, mas um monte de coisa em aquário, não vai ser assim. Pelo contrário, vai ser muito fixo naquilo e alguém vai dar opinião, não vai nem querer ouvir, que como eu disse, do signo de aquário. Então, os piscianos típicos têm essa característica e muitas vezes eles se mesclam tanto com as relações deles, então pode ser uma relação de amizade, ou um casamento, um namoro, ou até dentro do trabalho, eles se misturam muito com as pessoas, são meio camaleônicos. E aí essa mistura com o outro faz com que eles se percam um pouco. Então, às vezes, eles querem saber quem eles realmente são e estão muito perdidos em tudo que eles viveram, tudo que eles estão vivendo e o que as pessoas estão falando para eles. Então, o pisciano, apesar dele ter aquele grande amor no coração, ter uma capacidade de compaixão muito grande, de se colocar no lugar do outro, muitas vezes ele acaba ficando um pouco perdido, um pouco machucado, sem conseguir voltar a energia dele para o que ele realmente quer e às vezes sendo um pouco saco de pancada demais, entendeu? Aquela coisa que eu chamo de dedo podre, né? O curva de rio, acaba atraindo umas pessoas que acabam abusando, ele não sabe às vezes colocar não, né, para outra pessoa, então ele tem que colocar um não, ele tem que falar, olha, isso aqui não, isso aqui eu não posso fazer, até aqui dá, depois não. E aí ele acaba engolindo sapo, umas coisas que ele não queria estar passando e que ele vai passando. Então o pisciano que se identificou tem que tomar aí cuidado para se colocar mais, para saber mais o que quer e não só saber mais o que quer e se colocar mais, mas ser realmente um indivíduo independente do que você está se mesclando, independente do que está ao redor. Porque é uma coisa muito bonita ter essa espiritualidade, estar mesclado ao todo, né, que é um grande dom de peixes, mas quando isso se torna excessivo, às vezes ele se perde um pouquinho. Bom, muito obrigado por todos que assistiram esse vídeo. Para quem não está inscrito no canal, basta clicar aqui, tem uma fotinho que se você passa o mouse já abre um box para você se inscrever. E se você quiser dar alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que você acha que seria interessante eu falar aqui no meu canal, algum tema, basta escrever aqui na seção de comentários, eu vejo um a um. Esse canal é feito para vocês. Namastê!